Vamos lá, pessoal. Sejam muito bem-vindos aos informativos do STJ de 2022. Nós vamos começar, claro, pelo primeiro informativo com assuntos tributários, porque, na verdade, o primeiro informativo de 2022 foi o informativo 722, e no informativo 722 não havia nenhuma decisão tributária. Portanto, a gente vai começar pelo informativo número 723, de 7 de fevereiro de 2022. Nesse informativo tivemos duas decisões muitíssimo interessantes em matéria tributária. A primeira delas reforça a jurisprudência do STJ com relação ao conceito de comunicação e a não tributação pelo ICMS do instrumento para a comunicação, do meio para atingir o fim. Eu vou explicar, calma. E o segundo julgado, esse eu já acho um tanto mais complexo, que fala da contagem da decadência do crédito tributário, tratando como uma fé, o que muitas vezes pode ser considerado um erro. Mas calma, que a gente vai falar sobre essas duas decisões e você vai terminar essa aula com um assunto 100% completo. Vamos lá? Primeiro julgado do nosso querido STJ em matéria tributária, no informativo número 723, é a questão que envolve a incidência ou não do ICMS na prestação de serviço de capacidade de satélite, serviço meio ou suplementar, ICMS, comunicação, não incidência. Bom, situando o assunto, nós sabemos que o ICMS ele nasceu como sendo ICM, Imposto sobre Circulação de Mercadorias, e lá na década de 90 foi inserido o S para o ICM, abrangendo os serviços de comunicação e serviços de transporte interestadual e intermunicipal. O serviço de comunicação, que é o objeto do julgado, é aquele que permite que duas ou mais pessoas troquem informações, ou seja, que duas ou mais pessoas se comuniquem. Esse serviço de comunicação, então, ele já foi objeto de muitas e muitas discussões no STJ. Nós tivemos a discussão da incidência ou não do ICMS comunicação sobre provedor de internet, sobre habilitação de celular. E durante todo esse tempo em que esse assunto foi discutido lá no STJ, nós tivemos um entendimento muito claro. O ICMS ele só vai incidir efetivamente sobre aquilo que é a comunicação. O fato gerador do ICMS comunicação é, na verdade, a emissão do sinal. O fato gerador do ICMS comunicação, ele só se caracteriza no momento em que o sinal de comunicação ele é emitido. Enquanto não houver essa emissão do sinal, não há que se falar na incidência do ICMS. Por quê? Porque não caracteriza a comunicação propriamente dita. E nesse sentido, o STJ afirmou o entendimento de que serviços preparatórios não podem ser tributados pelo ICMS. O serviço meio para que a comunicação seja praticada não caracteriza o fato gerador do ICMS. Esse foi o entendimento firmado com a edição da súmula 334 do STJ, com a edição da súmula 334 do STJ, que tratava lá do serviço de provedor de internet, e aí eu vou ler para vocês o teor da súmula, enfim, não incide ICMS, o ICMS não incide no serviço de provedores de acesso à internet. Por quê? Porque é um serviço meio, é um serviço preparatório para a comunicação. É um serviço meio, é um serviço preparatório para a comunicação. E aí também rolou a discussão acerca da incidência ou não do ICMS no serviço de habilitação de telefonia celular. Vocês que estão me assistindo, a grande maioria de vocês não sabe do que se trata, né? Não sabe o que é habilitação de celular. Antigamente, a gente comprava o aparelho, tinha que habilitar ele em uma operadora e o aparelho ele era bloqueado, ele só funcionava naquela operadora. Então eu precisava habilitar o aparelho para que o celular funcionasse, não é como hoje, eu compro o celular em qualquer loja e passo na banca de jornal, compro um chip, coloco e saio andando. Não, precisava habilitar o celular.
E o STJ também entendeu que não cabe a incidência do ICMS na habilitação do celular, tendo em vista que se trata de um serviço preparatório, um serviço anterior à comunicação. Se é um serviço preparatório, se é um serviço anterior à comunicação, não há que se falar na incidência do ICMS, porque não é a comunicação propriamente dita, não é a emissão do sinal. Chegamos então em 2022, no informativo 723, para discutir se incide ou não o ICMS na prestação de capacidade de satélite, né? Nesse caso aqui, o julgado já começa dando uma paulada dizendo o seguinte: nos termos da jurisprudência dessa Corte Superior, a incidência do ICMS no que se refere à prestação de serviços de comunicação deve ser extraída da Constituição Federal, incidindo o tributo sobre serviços de comunicação prestados de forma onerosa, através de qualquer meio, inclusive a geração, emissão, recepção, transmissão, retransmissão, repetição e a ampliação de comunicação de qualquer natureza. Artigo 2º, inciso 3 da Lei Complementar 87 de 96. A primeira sessão do STJ, no julgamento do RESP 816-512 do Piauí, julgado na sistemática de recursos repetitivos, decidiu que o ICMS somente incide sobre o serviço de telecomunicações propriamente dito, e não sobre as atividades meio e serviços suplementares. E aí eu vou pular aqui um parágrafo, né? E dizer, olha, na mesma resolução número 220 de 2000 da Anatel, o artigo 9º, inciso 11, está o conceito de provimento de capacidade espacial, o oferecimento de recursos de órbita e espectro radioelétrico à prestadora de serviços de telecomunicações. Vê-se que o provimento de capacidade de satélite não presta serviço de comunicação, mas se coloca como um suplemento desse. Os satélites disponibilizados não passam, portanto, de meios para que seja prestado o serviço de comunicação, sendo irrelevante para a subsunção tributária que se argumente no sentido de que a retransmissão ou ampliação dos sinais. Trata-se de um serviço meio, e como é um serviço meio para que o fim comunicação seja atingido, não há que se falar na incidência do ICMS, conforme jurisprudência já consolidada na Corte. Ok? E o próximo julgado no STJ, esse particularmente eu reputo sendo um julgado bastante importante, ele fala da contagem do prazo decadencial de um tributo lançado por homologação. Veja, a situação aqui é muito interessante. No caso concreto, né, houve o pagamento do ISS. O ISS foi pago, o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, Imposto Municipal, lançado por homologação, foi efetivamente pago. Só que ele foi pago por ente errado. É muito normal isso acontecer hoje. Né? Você vai ter, eu tenho vários casos no escritório de pessoas jurídicas que pagaram ISS por município errado. Né? Quer seja por retenção, que muitas vezes é o que acontece, quer seja pagamento espontâneo. Então o que acontece? Eu tenho uma empresa no Rio de Janeiro, vou prestar um serviço em São Paulo exige a retenção. O meu contratante no momento do pagamento já faz a retenção do ISS. Só que o ISS na verdade era devido no Rio de Janeiro e não lá. E eu paguei em São Paulo, por acaso eu não paguei no Rio. E a pergunta é, qual é o prazo decadencial para que o Rio constitua o crédito daquele ISS que eu paguei em São Paulo e não paguei no Rio? Por que essa discussão? Porque no tocante ao lançamento por homologação, o prazo decadencial é de 5 anos contados do fato gerador, artigo 150, parágrafo 4º do CTN. Regra específica do lançamento por homologação. Agora, aqui que está o detalhe interessante dessa história. Se houver dolo, fraude ou simulação, você vai para a regra geral, que é a do 173, inciso 1, no sentido de que o prazo começa a contar em 1º de janeiro do exercício seguinte, ou seja, no primeiro dia do exercício seguinte, aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Nesse caso, especificamente, eu te pergunto, o que pode ser feito? Pode converter a regra ou vai ficar no 150, parágrafo 4º? Lembrando que você só sai do 150, parágrafo 4º para o 173, inciso 1, na hipótese de dolo, fraude ou simulação. Se não houver dolo, fraude ou simulação, você não converte a regra. Se não houver dolo, fraude ou simulação, você não converte a regra. E aí?
E aí? Se não houver dolo, fraude ou simulação, você não vai converter a regra. Nesse caso, converte-se a regra? A regra pode ser convertida? O que você acha? O STJ entendeu que sim. Eu, particularmente, não consigo entender a jurisprudência do STJ. Porque, veja, se eu paguei o ISS para o ente federado errado, eu não estou de má fé. Eu paguei para o ente federado errado porque eu errei, porque alguém reteve, porque eu errei. Para mim, é a hipótese clássica de boa fé. Porque se eu tivesse má fé, eu não pagaria para ninguém. Mas eu paguei para o ente errado. O STJ, mesmo assim, entendeu pela aplicação do 173, inciso 1, a conversão do 150, parágrafo 4º, no 173, inciso 1. A obrigação tributária não declarada pelo contribuinte no tempo e modo determinados pela legislação de regência está sujeita ao procedimento de constituição do crédito tributário pelo fisco, por meio de lançamento substitutivo, o qual deve se dar no prazo decadencial previsto no artigo 173, inciso 1 do CTN, quando não houver pagamento antecipado, ou no 150, parágrafo 4º, quando ocorrer o recolhimento de boa-fé, ainda que em valor menor que aquele que a administração entende devido, pois nesse caso a atividade exercida pelo contribuinte de apurar, pagar, informar o crédito tributário está sujeita à verificação pelo ente público. No caso, a Corte Estadual compreendeu que o recolhimento do tributo ao município diverso daquele em que seria efetivamente devido seria suficiente para a aplicação do 150, parágrafo 4º, independentemente do momento do reconhecimento pelo outro ente federado acerca do fato gerador. Vê-se que, pela própria natureza do lançamento de promulgação, faz-se necessário que a edilidade tenha conhecimento da ocorrência do fato gerador, seja através de declaração formal promovida pelo contribuinte ou recolhimento do tributo aos seus cofres. Na hipótese, é incontroverso o contribuinte declarou e recolheu o ISS relativo aos serviços prestados por terceiros a outros municípios que não o município devido, o qual apenas teve conhecimento dos fatos geradores no momento da fiscalização. Não se está a afirmar a competência deste ou daquele município para a tributação, mas apenas que, para a aplicação da regra do 150, parágrafo 4º, ao município devido, no caso concreto, a declaração do contribuinte de recolhimento, ainda que parcial, dos fatos geradores deveriam ter sido feitas. Em caso, as instâncias ordinárias aplicaram o 150, parágrafo 4º, independentemente do momento do conhecimento do município acerca do fato gerador e de qualquer recolhimento aos seus cofres, sendo insustentáveis as conclusões por elas adotadas. Olha, gente, na boa, data maciçíssima vênia, essa decisão do STJ é um absurdo. É um absurdo. Porque se eu recolhi o tributo, eu não estou de má fé. Não existe essa possibilidade, sabe? Eu não estou de má fé por um motivo muito simples, porque eu paguei. Se eu não tivesse pago o tributo, tudo bem. Eu não paguei o tributo, eu estou de má fé, eu não paguei para ninguém. Agora, se eu paguei para um ente federado, vai me falar que eu estou de má fé porque eu não paguei para outro. Ah, mas ele não estava ciente. Peraí. É claro que ele estava ciente. Se eu tenho um alvará de funcionamento, ele tem uma inscrição municipal, ele pode me fiscalizar se é o município qual eu tenho a sede da minha empresa. Se é o local onde eu prestei o serviço, existe uma nota fiscal emitida contra o cliente que está no município onde foi prestado o serviço. Então, assim, não tem desculpa para falar que o município não tinha como fiscalizar. Não tem desculpa. O município tem como fiscalizar, sim, mas o STJ entendeu que tem que aplicar o 173, inciso 1. Aqui é choro de perdedor. Eu realmente não concordo com a decisão. Não concordo. Acho uma decisão absurda. Não pelo fato da conversão da decadência, mas pelo fato de você caracterizar isso como uma má-fé. Não acho que é má-fé quando você paga o tributo, ainda que por ente errado. Não consigo crer que é isso. Tanto que nas instâncias inferiores, enfim, eu não gosto dessa expressão, mas na primeira instância, no TJ, o contribuinte ganhou. Foi só no STJ que essa decisão foi revertida. Tá? Enfim, esses foram os dois principais julgados tributários do primeiro informativo com matéria tributária de 2022. E vale a pena você prestar atenção nisso, que são dois casos muito interessantes. Então por aqui a gente fica e na semana que vem, quem sabe, a gente se encontra novamente para falar de informativos do STF e do STJ. Vamos lá, galera!